E não esqueça, gente, vamos recomendando nossos vídeos. Você está gostando? Está sendo útil? Né? Não se esqueça, assim, de nos comentários escrever, né? Escrever alguma coisa que não entendeu, ou escrever alguma dúvida, né? Acrescentar alguma coisa para que nós venhamos aprender. Eu adoro aprender, né? Eu gosto muito da palavra de Deus. Então fala para mim, né? Escreve, pode escrever, né? E então vamos assim participar. Mas o principal mesmo é se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva. Aperte aí o sininho, né? Aperta no inscreva. Você vai estar vendo os vídeos? É muito importante que você se inscreva. É muito importante, então, que você compartilhe com outros, para que os outros venham a se inscrever, quem não é inscrito. Recomende, né? Compartilhar e recomendar. Vamos aí, passar para você esse videozinho da irmãzinha, assim, que ela gosta muito de estar, assim, falando, presta atenção, menina? E falando, assim, um pouquinho de Jesus. Aí, a gente vamos estar recomendando uns para os outros, tá? Entendeu? E assim... E a primeira coisa, começou a ver o vídeo, dá o like, tem assim, essa mãozinha assim, dá assim, entendeu? Ajuda muito para que eu venha assim a ter mais alegria para continuar esse trabalho, né? Então quem não gosta, ou quem, né, assim, não quer participar, tudo bem, eu respeito, tá bom? É um beijo para todo mundo. Agora, quem tá vendo, tá gostando, né? E acha que nós temos, assim, um pouquinho de habilidade, assim, para estar, assim, estudando juntos, né? Porque ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe nada. Quanto mais a gente pensa que sabe, menos a gente sabe, né? Então eu faço como Paulo falou lá no livro de Filipenses 3. Eu prossigo para o alvo, né? Eu não sei de nada. Não que eu seja perfeita, não que eu estou entendendo, não. Eu gosto de estudar e compartilhar com os irmãos. E prossigo assim para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, tá bom? Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delongas, vamos bebendo assim, um pouquinho de água. E ao longo do dia, né, vamos beber água, o tempo todo devemos beber água. Mas hoje nós vamos estar começando aqui uma série de vídeos falando sobre batismo no Espírito Santo. Este é o nosso alvo, né? Mas vamos assim passo a passo para que lá na frente nós venhamos a entender juntos, né? O que vem a ser batismo no Espírito Santo, né? Como começou este mover, este avivamento, né? Para a igreja, como começou, como nós entendemos, né? Como nós aceitamos, que tem uns que aceitam de uma forma, outros aceitam de outra forma, né? Então vamos falar assim o que nós alcançamos sobre o batismo no Espírito Santo. A princípio falamos em quem temos crido, né? Porque nossos pés estão muito fincados em religiosidade, né? Em imitação, um imitando o outro, né? E muitas das vezes fazemos coisas até que não entendemos, falamos amém para coisas que não entendemos, né? E a palavra diz que o povo sofre porque falta conhecimento, né? E João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que procurar a entender, né, o que é que nós falamos amém, né? Em qual momento devemos falar amém, né? Por que estamos falando amém, né? Então nós temos que entender na palavra que nós lemos, né, as metáforas, a linguagem de figura, né, os ritos, os costumes, cultura, povos, nação, geração, né? Tem coisas que nós lemos na Bíblia que é para aquela geração, para a geração, né? O que nós podemos extrair, né? Fazer a exegese é extrair do que nós estamos lendo para fora, né?
É como a igreja é o quê? É sair para fora. Então nós temos que entender o que, como e o que nós temos que extrair, né? De que forma? Porque nós temos que o tempo todo, né, fazer como Martinho Lutero fez, né? Primeiro lá foi Constantino que deu uma nova forma ali, né, ao povo do caminho, né? E ali naquele governo, naquela geração ali foi constituído que o cristianismo, né? E depois, em 1515, lá na frente, Martinho Lutero ali, né, tendo a visão assim da verdade, foi iluminado, né, irmão, pela palavra assim de Deus que está ali, é um mistério, né, que às vezes, muitas das vezes a gente lê, mas não entende. E ali Martinho Lutero entendeu, né, que ali a palavra da graça de Deus, né, e ali tirou, né, 95 teses, né, da religiosidade, né, porque o povo comprava terreno no céu, né, por ignorância, né, não tinha escrito, irmão. Então ali viu o povo do caminho, viviam indo uns com os outros pelo que ouviam falar, né, não tinha leitura, não tinha o que ler, né. Mas lá na frente, no tempo de Constantino, aí começou, né, a ter assim um entendimento e viviam conhecendo, né, falando que os credos não tinha a palavra para se ler, né, não tinha ainda sido elaborado assim a Bíblia que nós lemos hoje, eles não tinham. Então eles tinham a princípio os credos, né? Teve o credo primitivo, né? Lá da igreja primitiva, ali o credo primitivo. Depois teve o credo dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Depois o credo de Cesareia, né? O credo de Niceia, o credo de Niceno, é outro. O credo de Atanásio. Então vai pegando aí, porque é preciso que nós, quando venhamos a estudar sobre um assunto, nós venhamos lá da raiz, para nós estarmos entendendo, tá bom? Então preste atenção, hein, menino? Eu mesmo, quando eu era criança, né, que eu fui ali, a primeira educação religiosa foi através da minha avó, né, que ela era católica, apostólica romana, né, ela ia lá, eu ia com ela para a missa, né, que ela comungava, ia com aquelas redinhas no rosto, ali para dormir, né, tinha que se ajoelhar, ia estar rezando, né, rezando. Tinha lá em casa, eu já disse em outros vídeos, tinha uma vez por mês, tinha ladainha, do que eu era feliz, ficava feliz em buscar no mato flores, né. Hoje em dia tá menos esse negócio de ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Então o caminho que a minha avó me ensinou foi aquele caminho, né? Então eu ia para a igreja com ela, eu adorava aqueles santinhos, eu pegava um monte de santinho, era São Judas Tadeu, era isso, aquilo outro, mas aquele princípio de religiosidade, aquele princípio de santidade ali, de pessoas separadas, eu tive um princípio com a minha avó. A minha avó me ensinava, e ela me ensinou a ir para procissões, né? Eu gostava muito de ir para procissão. Eu lembro, né, que a gente ia feliz, né? Cantando, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Então aquele princípio, irmãos, está me valendo hoje. Hoje eu tenho outro entendimento à luz do Espírito Santo, mas aquele princípio, aquela raiz, aquele fundamento, né? Então eu rogo, né? Assim como em Romanos 12, Paulo fala assim, eu rogo para que vocês tenham um culto racional. Então eu rogo para que vocês venham dar este princípio aos seus filhos, netos, aos seus familiares, irmãos, parentes, a todos aqueles que estão despertos.
Porque as pessoas estão muito correndo atrás disso, atrás daquilo, né? Mas no paraíso, quando Deus chamar, como vai ser? Entrar lá com ignorância, né? Vai sofrer, né? Neste inferno. Inferno quer dizer aqui na terra, né? Porque tem que aprender, né? A palavra diz, ó, tire a sandália dos seus pés, que esse lugar é santo. Então não tem como entrar no lugar santo sem ser santo, sem ser separado. Então tem que ter este princípio, irmão. Então estão correndo atrás de muitas coisas, né? Deixam os filhos, os netos, as pessoas dispersos, né? Dispersos. Então não procuram um momento, né? O pai, a mãe tem que voltar a este primeiro amor, né? De reunir todos os dias sim, porque a gente não sabe qual é o dia que nós vamos ser chamados para a glória. Então ter um momento, e as pessoas hoje só têm momento de correr atrás de dinheiro, né? Pode se programar para viajar, pode se programar para festas, para eventos, né? Então, para eventos de outros, para eventos de casa, mas não podem, às vezes, separar 10 minutos para sentar a família na mesa, né? Sentar na mesa, não, na cadeira, né? Mas se reunir ali para se falar de Deus, para ter um princípio de amor, né? Desse amor que Deus nos amou primeiro. Então, como nós devemos retribuir? Fazendo reuniões, né? Começa aí na sua casa, né? Comece com sua família, comece com seus filhos, com seus netos, com seus irmãos, com seus parentes, né? Depois pode convidar um vizinho e tudo, porque a igreja verdadeira começou no lar, irmão. Antes de você, não estou falando que você não vá para uma congregação, né? Daqui, por se reunir, né? Mas o princípio da igreja, a igreja quer dizer pessoas reunidas, né? Para o quê? Para pegar a palavra de Deus, né? Que entra e sai como atitudes, né? Com atitudes melhores, né? Porque as pessoas se convertem, se transformam. É Romanos 12, né? Tem que ter transformação. Se não tiver transformação, não é culto racional, irmão. Mas como nós conseguimos nos transformar? Ouvindo, né? A palavra de Deus diz lá em Efésios 1,13, né? É nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, né? Foste selado pelo Santo Espírito da promessa. Então tem que ouvir, né? E para ouvir tem que se reunir, né? Tem que estar disponível em um momento ali para aquele fundamento, né? Para aquele alicerce entrar, porque as pessoas arranjam tempo para muitas coisas, para tantas coisas, mas não arruma, né, um tempo para o que? A harmonia familiar. E muitas das vezes a família se destrói, né? A família se acaba, né? Na ignorância de Deus, que muitas das vezes se acaba, se destrói, né? Porque está faltando Deus, né? Está faltando Deus na família, está faltando Deus dentro de casa, né? Tá faltando Deus dentro das pessoas, porque as pessoas estão o quê? Buscando muitas coisas, né? E a palavra de Deus diz lá em Mateus, né? No livro de Mateus, que acho que é 6,33, que diz assim: busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes são acrescentadas. Mas as pessoas têm a mania de ficar correndo aqui, correndo ali, usufruindo das bênçãos, né? E só correm atrás da presença de Deus quando o calo aperta. A coisa tá feia, aconteceu, aí no instantinho quer buscar o reino de Deus, quer buscar o Pai Nosso que está no céu. Mas se tiver tudo bem, tá com saúde, correndo atrás de dinheiro, de din-din, dá um temporal e eles precisam ir lá no banco pegar um dinheiro, neguinho vai, né? Todo mundo vai, com temporal ou sem temporal. Mas se tiver serenando, né? E alguém convidar, não, vamos ali se reunir, falar um pouquinho da palavra de Deus, tem problema, né, irmão? Ah, não, o tempo não tá bom, não é verdade? Arranja empecilho. Então é assim, as pessoas costumam ser
pedra de tropeço para a palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. É uma coisa muito importante que temos que estudar e aprender. É um avivamento espiritual. O batismo no Espírito Santo é um avivamento espiritual. Mas acontece que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Como vai trabalhar num veículo, né? Como que um veículo vai funcionar sem gasolina, irmão? Entendeu? Então, para o homem trabalhar com a unção, tem que se encher da unção, né? Mas como se encher da unção se ele mesmo não te dá oportunidade? Ou ela mesmo não se dá oportunidade? Então as pessoas estão dispersas da palavra de Deus, estão muito voltadas para as suas verdades, né? E as suas vaidades e os seus propósitos, né? Se esquecendo, irmãos, que às vezes Deus um dia amanhece e aí não tem vaidade, não tem propósito, não tem nada, porque o princípio de Deus é isso: buscai o reino dos céus, porque é dele que nós dependemos, irmão. Se ele não quiser, nós não levantamos da cama, nós não respiramos. E é isso que temos que nos atentar para isso, entende? Então, sempre que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, mas vamos pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas e principalmente, né, falar para esta nova geração de Deus, porque está criando, né, uma geração aí robotizada, né? Robotizada, que aprendem tudo maquinalmente, né? Hoje tudo é no computador, é na maquininha, não raciocinam, né? Não é como o nosso tempo, que raciocina, que sabe as coisas porque raciocina, porque sabe, tem sabedoria de Deus, porque pediu a Deus e entrou. Não, hoje tudo é mecânico, irmão. Até, às vezes, muitas pregações, né? Não generalizando, às vezes eu vejo que as pessoas tá, né, com pressa, não tem tempo, e aí pegam, às vezes, vai lá no computador, qual é o tema? Eu quero ver lá, vai lá no computador, pega o tema e vai, entendeu? E vambora, entendeu? Não tem mais aquilo de estudar na palavra à luz do Espírito Santo, né? Porque tem muitos livrinhos aí também que fazem, né, muitos esboços, né? Então, mas ali é homem, né? É carne, não é verdade? Nós temos que extrair as coisas à luz do Espírito Santo. Então, é esta palavra que nós temos que dar como introdução para que venhamos ter responsabilidade, zelo naquilo que nós, no propósito, no princípio da palavra de Deus, né? Que a gente venha realmente ter amor e zelo, né? Zelo pela palavra, zelo pela nossa vida, zelo pelos nossos momentos, zelo por tudo que Deus é em nossas vidas, né? Costumamos até cantar: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, né? Agradece às vezes da boca para fora, né? Ou porque o louvor é bonitinho. Mas se é agradecido mesmo, como que não arranja tempo para a palavra de Deus, né? A gente arranja tempo para ir à feira, a gente arranja tempo para ir na casa da vizinha, a gente arranja tempo para tantas coisas, mas não arranja tempo de pegar um filho, uma filha, né, a vizinha, ou seja lá quem for que esteja disponível, né? A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 4, ali do 1 ao 5, do versículo 1 ao 5, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, aproveite a oportunidade, mesmo que eles não queiram ouvir, né? E hoje nós temos esse veículo maravilhoso que é a internet, né? A gente joga, né? Aí quem faz o trabalho lá é o Espírito Santo de Deus, né? Quem ele quiser vai botar ali para ouvir, porque na verdade assim, na real, ninguém quer ouvir, né, irmão? Mas por isso que teve essa dádiva de Deus em nossas vidas, né? Que é a internet. Aí a gente joga mesmo lá na net, entendeu? E aí o Espírito Santo que fica se batendo na cachola deles, né? Aí pega e vai lá e vê, né?
E quem o Espírito Santo não entendeu? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, né, irmão? Então, que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Se ninguém não quer, né? Ele também não força não, entendeu? Ele não força não. Senhor, meu pastor, nada me faltará, mas não faz nada para que não falte, né? Não faz a parte dele, só fica olhando para o céu, cair do céu, entendeu? Então, presta atenção, hein, menino? O nosso texto-chave para esta série, né, do batismo no Espírito Santo, está aqui no livro de Atos, capítulo 19, né, que diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, né, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, vai vendo, menino? Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, veja bem, né? Eles estavam ali, né, com Apolo. Então, Paulo chegou e perguntou. Ele não sabia de nada, né? De nada. Como muitos de hoje não sabem de nada, entendeu? 3. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Então, em que você foi batizado? Em que? Aí, ele pegou e falou assim: responderam eles: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, né? Então, qual é o batismo de arrependimento, né? Arrependimento é aqueles que viviam lá na lei da condenação, do pecado, né? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei, aqueles que transgrediam a lei, né? Então, ali, João batizou, né? Porque João fazia parte, né, dos essênios. E os essênios, eles tinham, né, aquele costume de quem entrava para a seita dos essênios, eles levavam, né, lá no Rio Jordão e batizavam, né, ali, imergia ali no Rio Jordão e depois trocava a roupagem, né, botava aquelas vestes, roupas de saco, né? E eles iam para o deserto, né? Se alimentavam de outras coisas, inclusive de mel, né? Vai ler lá sobre João Batista que vocês vão entender. Ele era, então, dessa seita dos essênios. Então, o que acontece? Quando Jesus vem, porque ele, né? Nós vamos estar vendo ali para frente, ali, falando sobre isso, que João Batista, ele foi o quê? A voz que clamou no deserto, né? Que preparou o caminho para o quê? Para o Jesus, não é verdade? Para o Filho de Deus. Então, para o Messias esperado, né? Então, o que acontece? Então, ele foi a voz que levou para o quê? A voz que clama no deserto. Então, ele batizava, né, para arrependimento. Então depois nós vemos lá no livro de João que fala sobre isso, né? Que na verdade João batizava com água, mas vem aquele Jesus, né, que, né? Então depois também nós vemos, vamos ver mais para frente aí no livro, que diz o quê? Que há um só batismo, né? Há um só Espírito, um só batismo, uma só fé, não é verdade? Então vai prestando atenção. Se há um só batismo, então qual é o batismo que nos vale? Está falando que na verdade foi João que batizava com água. E nós sabemos que ele batizava porque ele fazia parte daquela seita dos essênios. Quando Jesus veio, ele batizou Jesus. Jesus não tinha nada para se arrepender, não é verdade? Mas por que Jesus se submeteu ao batismo com João Batista? Porque lá em Mateus 5,17 diz que ele veio cumprir, ele não veio revogar.
Ele não veio confrontar aquelas seitas, o farisaísmo, né? Ele veio cumprir o pacto, né, da lei, da condenação. Ele veio, né, do sacrifício, do sacrificar, né? E veio introduzir o que é o Filho de Deus. O Filho, o Jesus 100% homem, veio introduzir, né? Veio introduzir o quê? O Filho de Deus, né? Então, vamos prestar atenção. Então, no versículo 4, disse Paulo, né? João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. 5. Eles, tendo ouvido isto, foram que batizados em nome do Mestre Jesus. Entendeu? Então foi nas águas que eles foram batizados? Não. Aqui eles foram batizados através do que eles ouviram pela palavra. Então, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, né? Paulo jogou eles nas águas? Não está escrito isso aqui. Então, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então vamos ficar por aqui nessa introdução, né, para a gente já ir entendendo sobre este assunto lindo, maravilhoso que é o batismo no Espírito Santo. Para nós concluirmos esse raciocínio, né, desse Deus maravilhoso que nos conduz em triunfo, Romanos 10 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, né? Tá falando daqueles que Paulo pregava as boas novidades de vida, né? As boas novas, a novidade de vida, não do caminho, mas do novo e vivo caminho. 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com conhecimento. Estava falando daquele povo farisaico, né? Os hebreus ali, né? Os israelitas. Então, eles tinham zelo, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus, isso, aquilo outro, aquelas seitas todas, eles tinham zelo, né, da palavra, da lei ali, mas eles não tinham conhecimento de Deus, do Espírito Santo, né? Daquele conhecimento daquele Deus que Paulo conhecia, que Paulo conheceu, né? Paulo viu a luz, Paulo não viu nenhum homem físico, né? Ele não conheceu Jesus de Nazaré, ele conheceu o Cristo, né? Então, vou ler agora reto para vocês entenderem. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, né, não se sujeitaram a que vem de Deus, né? Como os dias de hoje, né? A gente prega a graça e eles não querem, né? Eles não têm conhecimento, não querem que outros alcancem conhecimento e eles não se sujeitam de jeito nenhum. Ficam na tradição, no costume dos ritos, no propósito deles. Esquece o princípio da palavra, né? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, né, e procurando estabelecer a sua própria, né, um homem assim, não se sujeitaram a que vem de Deus. 4, porque o fim da lei é Cristo, né? É a maioria, né, não generalizando, mas a maioria se esquece que o fim da lei é Cristo. Eu canso de falar isso. Vamos abrir o evangelho, vou pregar o evangelho para você. Abre lá em Deuteronômio 28. Fala sério, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz:
Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares, a Jesus como o seu mestre, e em teu coração creres que Deus, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, Ali estava falando um povo que seria salvo, mas nós já somos salvos. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui, palavra, porque os judeus não acreditou, que o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, e não creia, muitos não creem até hoje, Pois não há distinção entre judeu, grego, gentio, não há distinção, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Entendeu? Então não há distinção do que nós temos que falar, que é pregar a palavra genuína de Deus, Então no versículo 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Hein? E assim, está lá no Isaías 53. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, É 1 Coríntios 3,11, o fundamento é Cristo, não é Moisés, não é Melquisedeque, não é Malaquias, não, Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Eu estou lendo Romanos 10, versículo 18, agora 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, Somos nós, nação, Isso não era aliançado em Israel e hebreus, mas muitos pensam que era, Pega as escrituras lá e lança como doutrina para nós. E Isaías é mais do que se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Porquanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É igual os dias de hoje, fala que está na graça, mas pega lá as coisas do pacto da condenação, São contradizentes. Sinto muito, mas tem que estar lendo a Bíblia. Então é isso, irmãos? Então é isso. Nós lemos Romanos 10, Então é triste o zelo, sem entendimento, porque é um serviço que não nos leva a lugar algum. Eu escrevi. O que leva é avançar, no despertar, libertar, E é somente o conhecimento, não de vã filosofia, Então a única coisa que nos leva a avançar é isso, é o despertar, é a gente se libertar, é a gente entender a palavra da graça, da palavra que foi consumada, da escatologia consumada, das escrituras como contexto, Porque as escrituras, está lá em João 5,39, me parece, Que as escrituras, é testemunho, do Jesus, Então somente o que nos traz avivamento é o conhecimento, não de vã filosofia, nem de autoajuda, Porque a autoajuda ajuda em alguns momentos, ajuda a gente até ser melhor ali, ama teu irmão, abraça teu irmão, ali naquele momento ali a autoajuda ajuda, mas nem todo o tempo, Muitas das vezes ama muito bem, se abraça, diz ali, mas não é verdade, irmão? Mas nós temos que não viver de filosofia, de autoajuda, Mas do princípio eterno da salvação. Está lá em Efésios 6, na armadura de Deus, se revestir da armadura de Deus. Efésios 6, do versículo 10 ao 17. Vocês vão lá e ler, tá bom? Presta atenção, hein, menino? Vamos continuar a ler a Bíblia, tá?
E vamos assim despertar, não só ler, mas também o quê? Entender. Então a súplica de Romanos 10, né? Pode ler o capítulo todo de Paulo, ali a súplica era para que eles vinham a se converter, né, ao outro entendimento, estirasse, né, estava ali cauterizado, assim, entendeu? Eu sou bem assim, mas como muitos hoje, né, tradição, costume, tudo igualzinho, né, irmãos? O mover do Espírito Santo, ele transforma, né? Romanos 12, é um culto racional, é transformação. Tudo que se transforma, muda, né? É igual reforma. Reforma é o quê? Muda de uma forma para outra, não é verdade? Então, Paulo, ele estava suplicando para que eles viessem se converter a outro entendimento do qual ele entendeu, né? Como é que era Paulo, né? Vocês vão lá e ver como é que era Saulo, né? E como é que foi a luz, e lá no capítulo lá de, né, eu vejo muito lá no capítulo, na explicação, né, tem ali no princípio de Atos, está ali como ele encontrou a luz, mas eu gosto muito de ler lá em Atos 22, quando ele está dando a explicação ali, né, aqueles que não estavam entendendo muito, como é que esse homem se era do jeito, meu Deus do céu, que matava todo mundo. De repente agora tá tudo assim, falando coisa bonita, coisa do espírito que ninguém entende. Ele tá falando assim que saiu do corpo, que não estava entendendo que está no corpo, está falando do corpo. Esse homem tá doido. Tava não, ele encontrou, né? Ele encontrou a origem, né? A origem. Porque assim também, João também ali, né, no capítulo 1 de Apocalipse ali, né, a revelação não veio de carne para carne, não era físico para físico, né, é sempre em espírito, irmãos. Vai lá no livro de Ezequiel também, quando ali Ezequiel recebeu toda a incumbência, ali também é em espírito, vocês procuram ler direitinho, né. Então, foi assim. Então, vamos ficar por aqui com essa palavra. E vamos continuar falando e entendendo, né? Vamos falar também mais para frente em outro vídeo sobre como se deu, né? Um avivamento, né? Que começou, vocês procurar que vocês estudam, né? Procuram vídeos aí na internet sobre o avivamento da Rua Azusa. Vocês vão começar a entender, assim, nesse mover do Espírito Santo. Procura aí, tá? E mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Paz seja convosco, né? Aí eu tenho uns inscritos que falam assim, olha, na graça se fala a paz do Senhor, né? Mas eu digo assim, que eu falo paz seja convosco, porque na Bíblia está escrito, né? Jesus que falou, né? Quando vocês entrarem numa casa, está lá no livro de Mateus, quando entrarem numa casa, vocês falam, paz seja convosco. Se aceitarem a sua paz, bem. Se não aceitar, vocês sacode a poeira, dá a volta por cima, entendeu? Mete o pé, menino. Então eu falo, paz seja convosco, porque está escrito na Bíblia. Tá bom? Presta atenção, menino. Beijo. E não esqueça, menino, vamos recomendando nossos vídeos. Você está gostando? Está sendo útil? Né? Não se esqueça, assim, de nos comentários escrever, né? Escrever alguma coisa que não entendeu, ou escrever alguma dúvida, né? Acrescentar alguma coisa para que nós venhamos aprender. Eu adoro aprender, né? Eu gosto muito da palavra de Deus. Então fala para mim, né? Escreve, pode escrever, né? E então vamos assim participar. Mas o principal mesmo é se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva. Aperte aí o sininho, né? Aperta no inscreva. Você vai estar vendo os vídeos? É muito importante que você se inscreva. É muito importante, então, que você compartilhe com outros, para que os outros venham a se inscrever, quem não é inscrito. Recomende, né? Compartilhar e recomendar. Vamos aí, passar para você esse videozinho da irmãzinha, assim, que ela gosta muito de estar, assim, falando, presta atenção, menina? E falando assim um pouquinho de Jesus. Aí a gente vai estar recomendando uns para os outros, tá? Entendeu? E assim, e a primeira coisa, começou a ver o vídeo, dá o like, tem assim, essa mãozinha assim, dá assim, entendeu? Ajuda muito
para que eu venha assim a ter mais alegria para continuar esse trabalho, né? Então, quem não gosta, ou quem, né, assim, não quer participar, tudo bem, eu respeito, tá bom? É um beijo para todo mundo. Agora, quem tá vendo, tá gostando, né, e acha que nós temos, assim, um pouquinho de habilidade, assim, para estar, assim, estudando juntos, né? Porque ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe nada. Quanto mais a gente pensa que sabe, menos a gente sabe, né? Então eu faço como Paulo falou lá no livro de Filipenses 3. Eu prossigo para o alvo, né? Eu não sei de nada. Não que eu seja perfeita, não que eu estou entendendo, não. Eu gosto de estudar e compartilhar com os irmãos. E prossigo assim para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, tá bom? Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreva e deixe seu like.